Vamos falar um pouco sobre Standard. Né, já começou a temporada de RCQs, a gente já teve qualifiers em São Paulo, já teve qualifiers no Rio de Janeiro. Mas o Magic Online teve algumas coisas bizarras, não tem outra palavra para falar, acontecendo, e a gente vai falar um pouquinho sobre como foi esse fim de semana do Magic Online. Lembrando, o Magic Online ele tem um desenvolvimento próprio, não quer dizer que você vai jogar um RCQ, um CCG, sei lá o nome que você quiser dar para o evento, um Jorge, quer chamar de Jorge, chama de Jorge. Vamos jogar um Jorge. Então, que vai ser o mesmo metagame, etc, etc, etc. Normalmente vai um pouco mais com calma, né? Porque a galera não fica atualizando tudo, mas eu também não quero que você acompanhe aqui, seja na Twitch, seja no YouTube, e enfrente o deck ali e fala, nunca vi isso na vida, eu não posso deixar isso acontecer. Então vamos falar um pouco como é que foi. Bom, aquela coisa, metagames são histórias sendo contadas, então vamos contar um pouco essa história. Poison, né, Toxic, como você quiser chamar, faz um tempo que ele anda dando uns pulinhos no metagame do Standard no Magic Online. Então, lá atrás, eu lembro que a gente falou do Bunch Poison, tem um vídeo que eu tô falando bem por cima desse deck, teve um evento do Japão, foi quando teve o Regional Championship do Japão, que foi Pioneer, teve um evento paralelo, que eu acho que foi 371 jogadores, uma parada assim, e salvo engano, era o Kenta Harani, ou o Yukuhiko, que tava de Bunch Poison. E esse deck, qual que é a chamada? Por que alguém joga de Bunch Poison? Porque se você faz um Jalbone e protege, o Ramp chora sangue. Porque é muito rápido o clock dessa carta, especialmente com o Skrelv. Porque com o Skrelv você joga a habilidade do Skrelv em cima do Jalbone, já vira, tipo, cada pancada é 4 de Toxic. Então é surreal, depois você manda uma marcha aqui quase combando o seu adversário, né? Porque daí você faz o Hot Priest, joga a marcha, faz um monte de trigger e mata, assim. Então assim, esse deck já tava parecendo engraçadinho e tal. O problema do deck era que às vezes ele tomava... dependendo da cólera que ele tomava, ele não voltava mais e tal. Aí os caras colocaram o Splash azul pra ter counter pra essas cóleras. Tem uma versão mono white desse deck, que é um fluxo gigantesco de Toxic toda hora também, principalmente com Charge of Demise, etc. Mas assim, esse deck tinha aparecido lá. Bacana, legal. Japonês fazendo lista diferente, é muito comum. Mas Ramp estava dominando o metagame do Magic Online e começou a aparecer muito desse bunch. E quando a gente teve alguns eventos maiores no Magic Online, o Mono White foi muito bem e o Bunch começou a aparecer mais, então leva a esse fim de semana, onde Bunch Toxic, né, tratorou o formato, colocou 2 aqui na final. A final foi entre 2 Bunch Toxics. Que nos leva, é claro, como é que funciona direito esse deck? Porque assim, não tem mais o bichinho GW, né, que dá +1/+1 pra geral. Não tem o Brodinho que quando conecta, prolifera. Porque o que acontece? Esse deck ele quer basicamente acertar tipo 1, 2 pancadas de Toxic só. E depois, meu irmão, é proliferar que nem maluco. Tem 2 spells que proliferam aqui muito bem. Mas principalmente esse combo, né, que você tem com a marcha e o Priest. Que você deixa o Priest, faz a marcha dando um monte de alvo, uma pancada só, e você comba o seu adversário. O oponente tá com 5 de Toxic, tá safe, tá de boa. Aí o Toxic compra, tal, faz uma marcha, dá alvo em tudo. Matei o bicho em resposta. Problema seu, meu querido, como diria Pablo Vittar. E dane-se, tá ligado? E acerta um monte de coisa. Então assim, é um deck muito chato de jogar contra, tá? A minha dica quando você for jogar contra esse deck coloque ele contra a parede. Ele se defende muito mal. Apesar de, tipo, se ele tiver que usar as marchas num modo defensivo, o Fading Hope num jeito mais defensivo, o deck piora muito. Então ele é muito pior contra Mono Red, Soldiers, se você tá full agro em cima dele.
Então decks assim dão muito trabalho pra ele. Se você tá de mid-range, alguma outra coisa do tipo, você tem que uma posição agressiva, especialmente com Raffine, você tem que colocar esse deck contra a parede. Porque senão vai fazer o joguinho dele. Contra a ramp o deck é muito bom, tá? Você quer ganhar de ramp de qualquer jeito. Pô, tô me preparando o RC aqui da lojinha e tal. Vai ter 37 ramp. Demorou, monta isso aqui e corre pro abraço, tá ligado? É muito ruim a match, é muito ruim mesmo. Porque o deck é muito mais rápido, ele consegue ignorar bem as cóleras, então é um deck... Eles acertaram muito a lista em cima do ramp. Eu não considero um deck tier 1, pra mim é um deck tier 2, porque ele depende muito de quantos ramps ele vai pegar e quantos decks agros ele não vai pegar. Mas é uma coisa curiosa, assim, eu lembro que teve um vídeo, acho que foi na retrospectiva do Standard, que eu falo, tipo, pô... O Toxic fez as paradas dele, mas ele nunca se renovou. E assim, sendo muito sincero, o deck não se renovou, tá ligado? Não saíram, não no sentido de saírem cartas novas pra ele melhorar. Se a gente for ver, são cartas basicamente da mesma coleção. E uma outra coisinha aqui diferente. Mas foi, né, mudar toda essa abordagem que fez toda a diferença pra esse deck. Então assim, você que vai jogar... Eu não acho que vai ter um monte de gente de Bunch Poison, tá ligado? Acho que vai ter um maluco jogando de Bunch Poison, 2, tá ligado? Se muito. Mas assim, saiba como esse deck funciona, tá? Se você entrar, pô, numa ranqueada do Arena, provavelmente você vai pegar esse deck, ou a versão Mono White. Deixa eu ver se eu tenho a versão Mono White fácil aqui pra gente dar uma olhada. De novo, pra você não tomar um susto, tá ligado? A versão Mono White, o esquema dela é as ondas, né, que ela consegue manter de Poison em cima do que estiver acontecendo. É o Mono White Poison. Tipo, é resiliência, assim. Para choros, tal, Jalbo, 3 charge, aí vai Cólera de Man, aí vai Twilight também, vai um monte de remoção, 4 Tokazes Welcome, então o deck vai ficar trocando recurso um monte. Esse deck é muito ruim se ele for pressionado muito rápido. Aí ele piora pra caramba, assim. Mas ele é... Mas é um deck que existe, então saiba disso. Saiba que vai ter, então, tipo, uma cólera aqui vai acontecer. Se tiver muita mana, vai ter White Sun Twilight. Então, saiba que essas coisas existem, tá ligado? Não tô falando pra você jogar disso, que é a nova coqueluche entre os jovens. Mas saiba que existem essas coisas. Esse que é o meu ponto mais importante, tá? Se esse deck seria uma boa call no meta cheio de Big Mana? É uma boa call, sim. Outro deck que cresceu muito e tá popular em RL e tal é o Rakdos. O deck quase não mudou da lista inicial dele, que é esse Rakdos que vai crueldade de Ix e tal. Eu joguei bastante com ele em live. Inclusive o Rakdos Ramp voltou a fazer resultado, né, com Etali e Dinossauro. E assim, dentro do midzão mais tradicional, e já vou abordar um pouco melhor esse tema, é o deck, é o melhor deck, tá ligado? Nesse midzão justo, fazer trocas e tal, etc, etc, etc. Ele é o melhor, assim. O BG tenta fazer alguns resultados, mas o Rakdos ele consegue combater o ramp, né? Não é garantido que você vai ganhar essa match sempre, mas você faz aquela primeira crueldade Gix, no 2 puxa a segunda crueldade Gix, 2 puxa a outra, aí já começa a encaixar, pegar uma Matraxa, trazer um Carnossauro e tal. Esse jogo desse deck é muito bom. Então saiba que é uma boa opção. Inclusive, esse deck tá listado, né, num texto que eu fiz no Apoia-se, do decks pra galera do Pioneer e jogar T2, né? Pô, já jogo Pioneer, queria jogar T2, não queria gastar comprando, sei lá, um Esper inteiro. Esse Rakdos, irmão, esse Rakdos é o deck pra você, tá? Carnossauro já tá num preço mais T2 aí, então as coisas caras você já tem, se você tem o Rakdos Pioneer. E é um ótimo deck, o estilo também é mais parecido, tá? Então é um deck de Magic que ele encontro e é um dos principais, assim, pra mim fazendo uma tier list. Eu vou terminar esse vídeo fazendo uma tier list, tá?
pra mim tá entre os principais decks do formato. Com certeza, tá? Entre Mono White e Bunch, eu prefiro Bunch também, prefiro Bunch. Vermelho que faz criatura e tesouros, pois a Valute depois da criatura e campeão do outro seria interessante, seria ótimo. Seria muito bom, realmente. Seria muito, muito bom. Mas então, eu tô falando dos mid-ranges, né? O Domain continua muito bom também. E a gente tem o Soldiers, tá muito bom. E o Esper, o Yeoman, fez uma adaptação aqui. Que o que acontece? No Showcase Standard, o deck que venceu foi o B, que é mais um tempo do que um mid-range, né? E aí o Yeoman pegou e fez o que tava na cabeça, eu acho que todo mundo que joga de Esper, que é, pô, e se eu adaptar essa ideia ao Esper? Porque é um Esper voltado para ganhar de ramp. Vocês vão ver que o metagame aqui é ganhar de ramp. A ramp tava dominando o ambiente do Magic Online, então assim, tudo que você queria jogar era, e se isso ganhar de ramp? Tá? E daí o que é uma ideia que o Mogged, né, um grinder grego, que tem top 16 de Pro Tour e tal, etc., já tinha aplicado, né, que é o chamado Esper solteiro, né, sem anúncio de casamento, que é essa ideia que você traz toda essa shell do B, mas usando Raffine, usando Destroy Evil, que tá uma carta muito bem posicionada no ambiente, e aí você fica mais agressivo, né, você ainda vai ter as Tishanas, vai ter Tai, vai ter o Barco, tal, mas é uma linha bem interessante. Então, para você que for jogar de Esper e estiver pensando, pô, acho que vai ter muito ramp, vai nessa linha. Rudel, eu acho que vai ter um ambiente mais variado, vão ter os Agros, vão ter os mid-range e tal, etc. Talvez daí você vá com uma lista mais normal. Que nem tem uma lista aqui do Misplaced, por exemplo. É uma lista mais tradicional mesmo, tal. Não, essa lista já tá sem anúncio de casamento também. Mas você pode ir com uma lista mais normal. Mas assim, essa pegada de lista é muito boa, tá ligado? Porque acontece? Por que o Ramp, por exemplo, ele é tão popular? Além dele ser um deck muito bom, pensando em RL, ele é um deck de adaptação fácil. Então, eu jogo Pioneer, eu tenho os Triomas, eu tenho a Trasha, eu tenho o Binding. Pô, fechou. Você fecha o Bunch muito fácil. Então, isso ajuda muito na popularidade. Quando teve, né, os 5K Trios em São Paulo... com certeza Ramp era um dos decks, não o deck mais popular. Porque era muita galera assim, pô, já tinha essas coisas no Pioneer, vou jogar o T2 e joguei disso. Então, esteja preparado para Ramp. Com certeza o deck vai acontecer, apesar de que os primeiros números que eu vi de eventos IRL tava bem equilibrado, tipo Ramp, Esper, mid-ranges e afins. Mas se a gente for contar uma história no sábado do Challenge, era isso, todos contra Ramp. O Ramp ainda assim conseguiu fazer top 8, é um deck muito popular de qualquer maneira, é um deck muito bom. Mas tipo, cheio de Dimir, Bunch Poison e tal. E aí a gente vai pro domingo. E daí o que acontece? Pô, cheio dos Bunch Poison, cheio dos decks que tentam ser tempo, tentam ser rápidos. Aí quando os ratos saem, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. O Mono Red teve, né, um fim de semana ótimo. Então, entre os 9 primeiros, 4 Mono Reds, fazendo muito resultado, né? Inclusive com o Villiedel, com o De Leon, que é brasileiro também. Que aí ele tratora esses decks, né? O tempo, ele tem muita dificuldade de jogar contra Mono Red, porque é muito rápido. E aí você não consegue aplicar o seu tempo, mas ainda assim é uma boa chamada. Então, assim... Mono Red é um deck muito bom, a gente vê tipo, um ou outro Bunch Poison só indo bem. O Ramp, obviamente, não estava muito animado. Mas assim, o ambiente vai se equilibrando, começa a fazer um pedra, papel, tesoura, que é o sinal de um formato saudável. Que a gente tem Ramp, aí a gente tem decks tempo que ganham dos Ramps. Aí a gente tem decks muito agros que ganham desses decks tempo. Ou Big Mid Ranges também são muito bons contra decks assim. E contra Big Mid Ranges, Ramp é muito bom. E aí a gente fecha um ciclo sem fim. Ligado? E é isso. Mas o ambiente vai se desenvolvendo muito bem nesse sentido. A gente vai chegando num ponto muito, muito bom que você pode meio que jogar com qualquer um dos principais decks, que a chance de você ganhar é relativamente boa. São ótimos decks. Falar desse Four Color aqui. Esse Four Color é engraçado, né? Eu já vi ele outras vezes jogando. Mas vai Int, vai Rona.
Aí vai o Slogurk, né? Slogurk com os terrenos, né? Os Channel Lands é chato pra caramba, porque uma hora, tipo, você tá descartando um monte de Otawara, dando bounce e tudo, aí você tenta matar o Slogurk, aí volta ele pra mão, aí tal, aí pega esses terrenos de novo. É muito chato esse deck, mas é um deck disso, de uma hora você entra meio que num loop. Eu lembro que, tipo, quando teve o regional, que foi T2 no Japão, a gente viu jogos de um deck assim. Esse deck tá sempre rondando o metagame. Tá? Ele é um Tier 2, Tier 3 do formato, eu não considero um deck bom. Mas assim, uma hora ele encaixa o joguinho dele. E aí é isso, tá ligado? O ponto é justamente ter o Slogurk na mesa, começar a soltar um monte de Otawara, Bocejo. Principalmente a Otawara. A Otawara é a carta dos jovens aqui, tá ligado? Porque daí o seu Slogurk fica gigantesco e aí liga tudo. Int foi uma ótima adição ao deck. Foi realmente muito bom. Esse deck normalmente era Sultai. E Int é muito bom no deck, porque realmente você triga isso aqui de um jeito maluco. Mas fica aí a opção. Você quer um deck muito diferente. Lembrando, os dois challenges eu vou postar na descrição do vídeo, tá? Você que tá vendo no YouTube. Falando um pouco sobre tiers, né? Pô, vou jogar semana que vem, né? Dia 13, 14. Quero me preparar. Depois do assassinato da Mansão Karlov também e tal. Até lá, o que você me diz de como é que tá esse stand? Cara, pra mim, assim... Bunch, pra mim, é o deck... ponto zero do formato. Lembrando que ponto zero é muito diferente de Tier 0. A Tier 0 é o deck que, assim... todo o resto tem que correr muito pra ganhar dele. Ponto zero quer dizer que o formato gira em torno dele. Então, assim... qualquer coisa que for jogar, você tem que ter pelo menos um plano pra ganhar do Ramp. Pô, mas o Ramp é uma match difícil e tal, né? O caso do BG sempre fala isso. Tá, mas tem que ter um jeito. Você tem que ganhar de alguma maneira, você tem que ter carta de side pra ganhar do Ramp. Pra mim o Ramp tá nesse patamar. Só que os outros decks, eles não são ruins. E eles estão ali na briga. Então o Esper, o Dimir, né, que pra mim é mais uma variação do Esper do que qualquer outra coisa. O Rakdos, os Soldiers. Todos esses decks estão nessa briga também. Tá? São ótimos decks. E decks que você tem que se preocupar. O Mono Red também e tal. Apesar de que o Mono Red, assim, quando o meta vira todo pra ele, é um pouco mais difícil. Mas aí a gente tem um pouco mais embaixo, a gente tem o Poison, a gente vai ter BG, pra mim BG é um pouco abaixo por conta dessas coisas, as Horas Artefatos, tem algumas variações de mid-range ali também, tem o Cascade, o Gru... e tal, mas assim, se você for jogar o T2, você não tá muito acostumado, ou mesmo estando muito acostumado, você tem que entender que o Bunch é o deck, tá? O Bunch, desculpa, o Five Color é o deck, né? O Five Color Ramp é o deck, que você tem que se preocupar. Principal, tem um plano, saiba ganhar desse deck, e o resto vai, né, ser diferente. Lembrando que essa semana, no Apoia-se, sai guia do Ramp, tá? Então, se você quiser pegar a lista que é a boa para esses ambientes mais abertos, pegar um planinho de side ali, filé, entra no Apoia-se. Tá? Comecinho de mês é sempre bom, Apoia-se é R$15 para você pegar esse conteúdo, né? Você entra no Apoia-se a partir de R$5. Mas a parte dos conteúdos de texto, vídeo, etc, etc, lembrando que tem mais de 150 artigos lá, R$15 no mês. Tá? Não é por artigo, não é sei lá o que, no mês. Então, tem sempre isso para você. Tá? Mas vai ter do Bunch, então, que é esse deck diferenciado. E os outros decks, assim, são levemente abaixo, mas são muito bons. E você consegue ganhar os seus eventos com eles. Numa boa, o T2 está muito equilibrado. Tá um formato realmente muito, muito bom. E aí, Pradão, como é que você tá, meu querido? Feliz ano novo. E vamos que vamos. Mas é isso. Tá? Então, foi essa uma geral que a gente deu aqui no formato. Eu não acho que o formato vai mudar até Karlov. Se tiver alguma mudança, eu gravo outro vídeo. Se não, a gente grava com o assassinato da Mansão Karlov, que sai no comecinho de fevereiro. Então vai ter um impacto gigantesco. Vai ficar ali quase 2 meses nos RCQs T2. Beleza? Até mais.